Então, novamente aqui a gente está fazendo aqui a segunda parte deste encontro, né, deste curso de extensão em grego clássico Koiné. Estamos hoje é o último encontro do semestre, Marta. Aí a gente deve ter agora, né, o recesso, as férias agora em julho, né? A gente deve voltar só lá em agosto, lá para o dia. Qual dia? Sim, é o dia. A gente deve ter, acho que um encontro, assim, não a gente não deve ter um encontro mesmo normal no dia 15. A gente deve ter, normalmente eles fazem uma live no YouTube, no canal do Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. Então provavelmente deve ser no dia 15. E aí na outra semana, a gente, depois do dia 15, que acho que deve ser, é o dia 22. Então no dia 22 de agosto a gente deve ter aula como essa aqui. Aí Sim. a gente deve continuar na mesma no mesmo horário, né? O horário tá tranquilo, não é sábado, Tá. né? O não é um problema assim normalmente para a gente teve assim uns probleminhas assim por causa de feriado a verdade é que eu tô tendo um problema também porque eu tô dando aula na sexta-feira à noite para o pessoal do Grego 1 e aí fica difícil eu dar aula até 10 horas, 10 e pouquinho, e aí depois conseguir Sim. acordar na hora para dar aula para vocês às 8 horas da manhã. Aí o único problema assim que eu tive assim foi assim do horário de vocês foi esse, porque é difícil eu conseguir acordar certo na hora, tendo ido dormir tarde na sexta-feira. O, o, mas normalmente eu conseguia assim dar aula nesse horário tranquilamente. Aí por isso a gente perdeu umas aulas aí, mas vocês já estão no intermediário, você acha que vocês conseguem assim, acompanhar, assistir umas aulas gravadas do ano passado e se vocês tiverem dúvida, vocês têm que ter autonomia, né, para poder conseguirem ver as aulas gravadas, né, e tudo mais e tentarem tirar umas dúvidas e tudo mais. Não é nada impossível, né? Até porque não é todo mundo que acompanha sincronamente, né? Às vezes tem só 4 pessoas, né? Não tem todo mundo, né? O, mas como é que foi o semestre para você? Você aproveitou? Deu para Ah, sim, sim, com certeza. Né, no início ainda eu tive um pouquinho foi um pouquinho de desafio no início, porque como eu estava naquele aprendendo grego, para o Atenas eu achei um pouquinho mais puxado. Mas isso foi bom também. Foi bom que aí eu dei uma puxada e agora está bem melhor. Mas o Atenas, ele só é puxado na metade, sabe? Na verdade, da metade para frente ele fica puxado. No começo ele é mais devagar do que o aprendendo grego. No começo o aprendendo grego ele é mais puxado. E aí tem pessoas que fazem assim, que propõe você começar com um e depois entrar com o outro, né? É bom você começar com o Atenase até o capítulo 5 4 aí depois começa aprendendo grego. Eu fiz isso com o pessoal do primeiro semestre agora. Ontem e anteontem eu mandei eles, eu li com eles, né, o começo, né, do aprendendo grego, né, até o Egéstrato e o Zenótemis morrerem, né, afogados, né.
Mandei eles lerem lá. Tá até aqui na mesa, né? Que eu volto e meio pego, né? Para dar uma lida e tal, faço as Não, coisas você assim. pode ler, ele é bom. Sim, Eu não joguei fora, não. Eu tenho sim, olha aqui, ó. sim, sim. Tem uns meus aqui, ó. Não joguei Legal. fora. Não joguei fora, não. Tá aqui, ó. O, eu comecei há uns 15 mais de 15, né? É porque eu não sei, não lembro mais de cabeça. Foi em 2005 por aí, comecei a estudar grego, né, com esse método. Na verdade, não comecei com esse método. Eu comecei com uma apostila assim que era um negócio gramatical, assim, chato, chato que só. O Depois, no segundo semestre, é que a gente começou a usar o Aprendendo Grego. Eu aprendi muito espanhol com o Reading Greek. Na época não tinha ainda a tradução do Aprendendo Grego e a gente lia a, a versão em espanhol. E o engraçado, porque eu acho que é difícil que só encontrar a versão em espanhol hoje em dia. Acho que você não encontra o PDF e não completo e também eu nunca vi um livro para vender assim nos sebos assim virtuais. Eu vejo em inglês é fácil de encontrar, mas assim o em espanhol Sim. eu nunca vi. O Mas pois é, ele é bom para você fazer, né, a leitura. O que falta, eu acho, que é ter trechos assim do Novo Testamento, sabe? Falta. Se ele tivesse uns trechos do Novo Testamento, ou assim, ele seria interessante, né? Não que a pessoa estudando ele não possa encarar o Novo Testamento. Na verdade, a pessoa lendo ele depois encara o Novo Testamento tranquilo. Mas o Atenas ele é interessante porque ele vai, né, apresentar o Novo Testamento também logo desde o começo também. Então ele acaba sendo um método que agrada, né, os classicistas e o pessoal da teologia, né? Então ele vai para um público. Reúne os dois, né? Isso. Então ele tem um público mais amplo. O Mas ele realmente, da metade para frente, ele fica mais pesado, assim, por causa desse negócio de. No começo ele vai quebrando tudo bem devagarzinho, aí de repente, não, toma aqui tudo isso Sim. aqui de uma vez. Tá. Pá, pá. Verbos em mim, toma tudo. Subjuntivo, tudo de uma vez. Optativo, tudo de uma vez. É desse jeito. Sabe porque tava com os olhos coçando? É por causa da gata. A gata que tava aqui dentro, ela deitou em cima da minha camisa. Aí ela é muito peluda. Ela é muito Tá. peluda. Aí já tava irritando os meus olhos aqui, porque ela solta muito, muito pelo. Ela é bem bonita, mas ela solta muito, muito pelo. Ela é daquelas gatas que tem que passar, como é o nome? A escova e mandar pro pet shop para E passar a poder. escovinha. Mandar pro pet shop para poder fazer, aparar o pelo, dar o banho. Nossa, para tosar um pouco. Isso, porque senão ela fica feia, fica suja. Dá um trabalho. Qual é o nome dela? É Jade. 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 Ok. Ela é um gato Legal. laranja, só tem 2 neurônios compartilhados por toda o grupo. É raro ser fêmea e ser laranja, Sim, sim. né? É raro, é raro. Que normalmente é macho, né? Que costuma ser laranja. Pois é.
O, ela foi doada pra gente aí eu acho que ela é meio persa, sei lá. Ela foi doada pra gente aí por o dono dela parece que não tava podendo manter ela aí, doaram pra gente aí. Mas dá um trabalho, dá um certo trabalho. O, continuando aqui, então pronto, já falamos, né? A questão da volta, né? Aí sim, aqui. Então essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui, Rosângela, eu não sei se você tinha chegado, mas a gente vai, hoje é o último encontro, do semestre, a gente deve voltar no dia 15, mas dia 15 de agosto, né? E deve ser uma aula inaugural do semestre, né? O encontro mesmo deve ser no sábado seguinte, que é o 22. 22. Tudo bem? Tudo. Aí aqui sim, aí acho que eu vou compartilhar esse arquivo aqui com vocês para vocês darem uma olhada. Aí vocês deem uma olhada nessa tabela aqui, tá bom? Pode ser? Aí eu vou passar, vou passar para o próximo exercício, que esse aqui eu já cansei. Pode ser? Pode. Então aqui traduza para o grego. O jovem corria o mais rapidamente possível para a ágora. Então, em grego ficou Roneanias, Rostakista, Eisten agoran, eten. Aí o verbo theo, esse verbo aqui, acho que ele pedia no exercício para usar o verbo theo. Ele é o verbo... Ele é um verbo que eu acho que vocês já conhecem, boetel. Boetel, né, o socorrer, o ajudar, né? Mas ele também, o boetel é como se fosse um composto de tel, né? Então tel, né, ele é como se fosse o correr, né? E o boetel é como se fosse correr ao resgate, correr ao socorro. Tudo bem? Acho que no Aprendendo Grego ele apresenta esse verbo mais no começo. Mas aqui no Atenas eu acho que ele apareceu agora, aqui no capítulo 13. Bem mais pra frente, né? Aí então faz o imperfeito eten, né? Eten. Mantendo o aspecto durativo do processo de correr. Bem diferente aqui, porque esse dois Y aqui a gente estranha, né? Um Y mais um Y, né? A gente esperaria que contraísse, né? Alguma coisa assim, né? Não. Que virasse um eta, né? Isso, gerasse um eta, né? Aí aqui, 2. Quando o rapaz retornou para casa, a jovem esperava-o à porta. Epei, rapaz, oica de epaneltem, o partenos auton prostas tais tyrais emenen. Aí aqui ele usou tais tyrais, né, as portas. Eu estranhei aqui o tais tyrais, né, assim, as portas, né, por que tá no plural, né, mas talvez dê a ideia de que seja uma porta dupla, né? Uma coisa assim, né? Não está no... Não é tei tiras, né? Melhor, tes tirai, né? Aí aqui o que acontece aqui o aoristo epaneltem marca o evento pontual do retorno, enquanto o imperfeito emenen indica a ação contínua de esperar. Então aqui o emenen está no imperfeito e o epaneltem está no aoristo. Aí aqui a 3, ele já navegava através dos estreitos Taistená para o porto.
vocês viram dois tipos de estreitos: o estreito desfiladeiro e o estreito no mar, né? Que eu não sei se tem um outro sinônimo. Porque vocês viram duas batalhas. É a batalha de Salamina e a batalha das Termópilas. Se vocês não viram, vão ver. Eu não lembro se vocês qual é o capítulo que aparece, mas se não devem ver, né? Só vi de Salamina até agora. Ah, então ainda vai. Só de Salamina. Então ainda vai ter a das Termópilas. Mas a da Salamina é uma batalha que é famosa pela estratégia de lutar nos estreitos do mar, né? No mar estreito, né? Onde os grandes navios não tinham vantagem, onde pequenos navios tinham vantagem. Porque os persas, né? Eles invadiram a Grécia com grandes navios, né? Eles fizeram uma ponte de navios para cruzar o Helesponto, né? Então, ali próximo a Salamina, eles não tinham vantagem. Os barcos gregos eram menores e aí eles conseguiam se movimentar melhor, né, mais rápido, né? E conseguiram vencer nessa batalha marítima, né, contra, né, os persas. Eu procurei aqui estreito na Terra, é Isthmos. Sim, mas Isthmos. Não, mas esse aí também não é o que eu tô falando. Porque esse aí a gente chama de istmo. Em português a gente chama de istmo. O estreito que eu tô falando é um desfiladeiro. Tá entendendo? Das Termópilas. É um desfiladeiro. Você já assistiu 300? O filme 300? Sim, que tem, né, a cena-chave, né, dos soldados todos sendo empurrados, né, para o desfiladeiro. Isso. Aí, então a ideia é de que Phalanx. Hã? Phalanx. Pois é. Cleissura também. Cleissura. Deixa eu ver aqui qual é o que aparece aqui para vocês. Aqui é o... Faz sentido que Phalanx dá origem à faringe também, né? Uhum. Mas também deve dar origem à falange. Tá aqui no capítulo 14, as Termópilas. Tem uma foto do Gerard Butler na terceira edição. Eu tava contando outro dia assim que quais eram as vantagens da terceira edição para a segunda edição. Olha aqui, uma foto do Gerard Butler. Tá mais atualizado. Tá mais atualizado aqui, ó. Leônidas no filme 300, diz aqui. Então, deixa eu ver aqui ele usa essa palavra aqui mesmo, estenar, tá, estenar. Então aqui, né, ele usa para as Termópilas, ele usa tá, estenar também. Mas acho que tem uma outra palavra para o estreito marítimo, né? O problema é que em português a gente pode ter o desfiladeiro, né? Eu normalmente eu estava tentando pensar qual era a palavra para os estreitos no mar, mas talvez não tenha uma outra palavra. Porque narrows, como é que a gente traduz narrows? Narrows eu acho que é para o mar. Como é que traduz narrows? Talvez seja só estreitos mesmo. Narrows. É estreito mesmo. Pois é. É estreito, não tem outra palavra. Aí continuando aqui, o Ede diaton stenon eston limena eplei. Então, eplei é o imperfeito do verbo contrato pleo. Lembrando que o pleo ele é meio contrato, porque ele só contrai nas
em algumas pessoas. Ele não contrai em todas as pessoas, né? Por exemplo, pleo não fica pló, fica pleo. Aí continuando aqui, 4. Eu estava em casa, mas tu estavas viajando para a cidade. Ego men oikoi en sude prostoasti eporeu. Então nota, en é o imperfeito de Jamie e eporeu é o imperfeito médio de poreuomai, na segunda pessoa do singular. Então aqui essa terminação aqui pode causar dúvida, né? O ômicron y está aqui na segunda pessoa do singular, né? Seria tu viajas, né? Aqui do imperfeito, né? Isso aqui é porque seria esso, né? Vai o sigma cai, né? E contrai el para u. Aí continuando aqui a 5. Quando nós chegamos à ilha, ninguém queria ajudar-nos. Epei estenesson aficômeta, udeis etelen remin boetein. Nota, aficômeta é o aoristo temático de aficneoma. Aficneoma, isso aqui contrai para aficnuoma, né? Aí o verbo boetein está no infinitivo presente regendo o dativo remin. Então, ajudar-nos, né? Ajudar-nos tá o nus está no dativo, né? Remin. Aqui o boetein é aquele verbo que eu falei, né? Vir ao socorro, né? Ele é composto, né, do tel e de boé, né, que seria uma coisa como grito, né, vir ao grito, né. Aí 6. O que tu estavas fazendo, rapaz, quando eu te vi no porto? Tip epoieis, ó pai, epeise eidon entoi limene. Nota, epoieis é o imperfeito contrato de poiel e eidon é o aoristo temático de Roral. É bem simples, né? Aí 7. Tu contemplavas o navio navegando mar afora? Ara ereor eteores to ploion epleion. Ekpleion, na verdade. Ekpleion. Nota. Essa expressão aqui, mar afora, como é que estava no inglês, hein? Esse mar afora. Era to see. Ah, sim. To see. Sailing out. Use ekpleo to see. Sim, faltou colocar. Porque o problema é que como mar afora é difícil de traduzir, né? Ficou fora da tradução. Se fosse para o mar, né? Seria mais fácil, né? A gente diria prostentalatan ou prostentalasan, né? No koiné. Tudo bem? Aí mas aqui ele pediu para usar ekpleion, né? Ekpleion, aí aqui, por exemplo, não tem contração aqui em ekpleion, né? Tá vendo, ó? O y mais o ômicron não contrai. É do verbo pleo, né? Que contrai às vezes e às vezes não contrai. Aqui não contrai. Não fica ekplum, não fica ekplum, fica ekpleo. Aí, então, ara introduz a pergunta. Ekpleo é o particípio presente neutro singular de ekpleon, concordando com toploion. Aí que, continuando aqui, 8. O capitão gritava alto, mas nós não temíamos. Romenaucleros mega eboa remeis de auton uk efobumeta. Aqui no Atenazi
ele usa náucleros para capitão, né? Mas lá no aprendendo grego, eles usam Kyberneta, ou melhor, Kubernetes para o capitão, né? Que dá pra gente cibernética, né? Uhum. Ah, que legal, nem sabia. Pois É verdade, faz sentido. Isso. Cibernético, né? Isso, dá a ideia de comando, Sim. Uhum. E depois a gente vai ter um negócio assim, tipo. A metáfora do navegar, ganha também quando cria essa internet. O pessoal fica usando a metáfora do navegar, né? Também em português, né? Acaba se espalhando, né? Aí aí Achei aqui bacana. o náucleros dá a ideia de que a pessoa ela é o dono do barco, né? De alguma maneira, né? Porque tem nau é o barco, né? E o cleros dá a ideia de herança, né? De propriedade. E aí a gente viu como fazenda lá no começo do Atenazi. Você não tava, né? Eu não sei, Marta. Você pegou o Atenazi para ler do comecinho? Você foi lá. Olha, até por curiosidade, sim, comecei a fazer alguma coisa ali, li, né? Até para poder chegar junto no Atenazi, né? Para saber qual é o vocabulário, como é que é o tipo de exercício. Sim. Mas assim, não lembro de ter passado, né, por náucleros, né? Não aparece náucleros, aparece separado, aparece cleros. Ah, sim. Cleros é a fazenda. A fazenda. Uhum. Lá no primeiro texto, né? Diz assim, mais ou menos assim. Rodicaiópolis como é que é? Auturgos Estin Rogar Ponei Entei Georgei ten claron Ponei Georgei ten claron cultiva sim. A fazenda. Cultiva a fazenda, sim. Isso. Aí muito bom. Tom Claron. Não sei se é Tom Claron, é Tom Claron. Georgei Tom Claron. Aí assim, o que tem aqui? Aí também vai dar a palavra cleros, o clero, da Igreja Católica, né? É uma ideia de que a Igreja Católica ela tem uma propriedade, uma espécie de herança, né? E é complicado explicar isso porque tem a ver com a vida eterna. E ao mesmo tempo, na Idade Média, tem a ver com a terra. Eles eram donos de tudo, né? Isso, exatamente. Donos de todas as terras, eles eram os donos, né? Isso, exatamente. Aí continuando aqui, aí tem a nota. Então eu não sei se eu li tudo. Romen Naucleros, Mega Eboa, Remes de Auton, o que for bumeta. Eboa e efobúmeta são imperfeitos dos verbos contratos boal e efobeomai. Então, boal contrário para fobó e fobeomai contrário para fobumai, né? Respectivamente, né? Então, você tem lá uma contração em alfa, né? Não, aqui uma contra é para alfa, né? É boa, né? E aqui você tem uma contração que contrai para U. Efobúmeta. É boa. Efobúmeta. Então aqui aqui ele grita, né? Ele gritava e aqui nós não temíamos, né? U efobúmeta. Aí aqui, continuando aqui.
A 13 eta. A 13 eta era sobre o... Eu não coloquei todos os exercícios, eu coloquei só aqui uns que eu achava interessantes, né? Aí aqui o 13 eta aqui é sobre o pronome relativo. Então é para explicar, né, o uso do pronome relativo. Então aqui é hoien poroi, hoien enekei nei teinei, epleon, ta kimata uk efobunto. Então o pronome é hoi, ele está no masculino plural nominativo. Ele é um masculino plural para concordar com o antecedente hoi emporoi, e está no nominativo porque é sujeito da oração relativa os quais navegavam. Então a tradução ficava os comerciantes, né, que é o hoi emporoi, os quais navegavam naquele navio não temiam as ondas. Então aqui os quais, ele é o sujeito de navegavam naquele navio, né, de teinei epleon. Por isso ele está no... O roi está no nominativo, né? Não é porque emporoi está no nominativo. Tem um problema de caso no pronome relativo. A regra normal é de que ele não vai concordar em caso com o seu antecedente. O antecedente, né, de roi é emporoi. Então ele vai concordar em número, né, vai ser plural, e gênero, né, vai ser masculino, mas o caso depende da oração relativa em que ele está inserido, né? Então aqui no caso, dentro da oração relativa, ele é sujeito. Então os quais naquela nave, naquele barco, né, naquele navio, navegavam. Tá dando para entender? Porque depois vocês vão ver não lembro qual é o capítulo, vocês vão ver que essa regra ela não vale para 100% dos casos. Tem uns casos onde outro gato onde tem uns casos onde fica por atração, vai concordar em caso com o antecedente, mas a regra geral é não concordar em caso com o antecedente. Mas a concordância por atração, ela é facultativa, como podemos dizer, né? Era como se fosse assim um erro. Vocês estão entendendo? Mas não era considerado um erro de verdade, né? Era uma variaçãozinha. Vocês estão entendendo ou não? Aí continuando assim, ao 2, Roinautes, Roi Toargyrion Paresques Remin Regessato Estenal. Então, Roi, né, o pronome masculino singular dativo, é masculino singular para concordar com Ronautes, que é o antecedente. Está no dativo porque funciona como objeto indireto do verbo paresques, ao qual deste o dinheiro, né? Então a tradução fica: o marinheiro ao qual deste o dinheiro conduziu-nos para o navio, né? Ronautas, né, o marinheiro, né? Roi, ao qual toargiram paresques, né? O dinheiro deste, né? Remin, né? Nos regessato, conduziu estenal, para o navio, né? A 3, Roiantropoi rus entoi orei eidete citon Atenas de Éferon. Então o pronome é rus, está no masculino plural acusativo, é masculino plural para concordar com roiantropoi. Está no acusativo porque funciona como objeto direto e de eidete, os quais vistes. Tradução: os homens os quais vistes na montanha levavam trigo para Atenas. Aqui é um dos tipos, eu acho que pode acabar
Não, não, esse aqui não pode mudar muito não, mas é tipo uma frase como essa aqui que pode mudar. O Continuando aqui. 4. Ekeinoi roi duloi panta epoium rapper ekeleusen rodespotes. Então aqui o rapper, esse tem essa parte aqui per, né, que é um sufixo de intensidade, né? Então é um pouco difícil da gente traduzir, mas a gente às vezes a gente diz assim, tipo, o que é que você tá falando? Sabe quando a gente diz duas vezes o que é que é um expletivo, o que é que. Então é tipo, aqueles escravos faziam tudo o que o Senhor ordenava. Então a gente poderia botar o que tá entendendo? O que o Senhor ordenou. Na verdade, aqueles escravos faziam tudo o Senhor ordenou. Aí é neutro plural para concordar com o antecedente panta. Todas as coisas está no acusativo porque é o objeto direto de ekeleusen, as mesmíssimas coisas que o Senhor ordenou. Aqui tem uma outra forma de traduzir, as mesmíssimas coisas. Então aqui ó, seria uma forma de traduzir. As mesmíssimas coisas ou o que o Senhor ordenou. Tudo bem? Aí 5. Hai Gunaikes, Hais Diele Gometha Uk Elegon Taelete. Aí o pronome é Hais, é o feminino plural dativo. É feminino plural para concordar com Hai Gunaikes, está no dativo porque o verbo dialegomai rege o caso dativo, com as quais conversávamos. Tradução: as mulheres com as quais conversávamos não diziam a verdade, taleté, as coisas verdadeiras, né? Taleté. Tá no neutro plural, taleté. As coisas verdadeiras, né? Sim, continuando aqui, a 6. Panta etimon hyper tes eleuterias emaconto. Então, roiper é o pronome relativo, né? Roi mais o sufixo per. Então, masculino, plural, nominativo, né? Roiper é masculino, plural, para concordar com pantas. Está no nominativo porque funciona como sujeito do verbo emaconto. Os mesmíssimos que lutavam, né? Então, aqui honravam todos os que lutavam pela liberdade, ou todos os que. Aqui não fica legal os que lutavam, não. Aqui ficaria melhor, né? Os mesmíssimos. Os mesmíssimos honravam todos os mesmíssimos que lutavam pela liberdade. Aí aqui a 7. Ekeine, Renaus, Ren, Eteo, Apopleusan, Citon, Eferen, Apotu, Ponto. Então o pronome é Ren, tá no feminino singular acusativo, é feminino singular para concordar com Ekeine, Renaus, aquele navio, aquela nau. Está no acusativo porque funciona como objeto direto de eteo, ao qual contemplavas. Aquele navio que contemplavas zarpando levava trigo do Mar Negro. Então aqui o ponto é o Mar Negro, tá? Assim com o pi maiúsculo porque é o nome próprio, né? O substantivo próprio para o Mar Negro, né? Como era conhecido, era ponto. Aí continuando aqui a 8ª. Roangelos ru ente agorai ecuete
o que elege tai pseudé. Aí aqui, hu é o pronome, né? Masculino singular genitivo. É masculino singular para concordar com ho angelos. Está no genitivo porque o verbo akuo rege o caso genitivo quando se ouve a própria pessoa falante, do qual ouvis. Tradução, o mensageiro o qual ouvis na ágora não dizia mentiras. Assim, uma coisa que porque esse verbo akuo, né? Quando você fala da voz, quando você fala do barulho, você usa o acusativo. Mas quando você fala da pessoa, você diz, eu escutei a pessoa, escutei o mensageiro aqui, né? Você usa o genitivo, né? Por isso tá. Aí aqui tá pseudé, são as coisas falsas, as mentiras, né? Dizia mentiras, né? Não dizia mentiras, né? Aqui botou mentiras. Aí aqui o 9. Aruquefobeiste tus barbaros, hus roxerxes, epiten relada, regen. Rus é o pronome, tá no masculino plural acusativo. É o masculino plural para concordar com tus barbaros, que pode ser os bárbaros, mas no caso aqui é os persas, né? Está no acusativo porque funciona como objeto direto de regen, os quais Xerxes conduzia. Então a tradução fica: caso não temieis os bárbaros, os quais Xerxes conduzia para a Grécia. Pronto, aí falta aqui o 10, né? Areides ekeine ten partenon rei rutos orgidzeto rogeron. O pronome rei, feminino singular dativo, é feminino singular para concordar com ekeine ten partenon, aquela virgem, aquela moça. Está no dativo porque o verbo orgidzomai, está irado, zangado, rege obrigatoriamente o dativo da pessoa com quem se está irado, né? Então, com quem se está irado vai para o dativo, né? Então, no caso aqui é o rei, né? Que está fazendo referência, né? A temparteno, né? Que é o antecedente. Aí, continuando aqui. Bom, aí aqui eu resolvi pular para esse trecho de grego clássico, né, para a gente ler. É um trecho de Arquilo que está falando de um eclipse do Sol que aconteceu em 648 antes de Cristo. Aqui diz as páginas 121 e 173, onde fala do Arquíloco, né, na segunda edição do Atenaze, né? Mas na terceira edição, deixa eu ver onde é que. Na terceira edição do Atenaze está na página 140. Então, deixa eu mudar aqui a página. 140, na página 140 da terceira edição. Então, aqui ele fala, depois de ver o eclipse do Sol de 648, ele declara que nada é impossível. Então, aqui ele vai falar: crematon, aelpon, udenestin, o da pomoton. Minha leitura está muito ruim. O de talmacion epeidedes deus pater olympion ek mesambries eteke nicta pocripsas faos paus helio lampontos hygron del te pantropus deus.
Muito ruim a minha leitura. O... quer tentar ler, Marta? Você consegue ler melhor aí, poesia? Faz aí uma recitação aí bonita. Imagina se eu vou ler melhor. É, loucura. Imagina, vamos lá. Crematon Al, Al, Alpton, é isso? É a Elpton. Crematon Alpton, Udenestin Udapomoton. Udetalmas. Peraí. Ude Talmacion. Epeide Zeus Pater Olympion. Ekmesan Bries. Messan Bries. Eteke Nykte. Apocrypsas. Faus. Helio. Pontos, Higron, Delpantropus, Deus. Ler isso tudo junto é complicado. Não, é complicado. Delpantropus, Deus. Isso. Se eu fosse ler com a pronúncia moderna, não sei se ficaria mais bonita. Ficaria assim, tipo, Rimaton, Aelpton, Udenestin, Udapomoton, Udethamacion, Epidizefs Patir, Olympion, Ekmesanvris, Ethike, Nictapocrypsas, Faos, Iliolambontos, Igron, Diltepantropus, Deus. Não sei se ficou melhor, não. Ficou, eu também não consigo entoar. Não. Esse trecho aqui não é tão legal, não. Eu não sou muito bom em lendo poesia. Então aqui está uma tradução, palavra por palavra, crematon, de acontecimentos, a Elpton, inesperado. O Denestin. O Udenem, né? Então, de acontecimentos inesperados, nada é, nem apomoton, impossível de jurar. Apomoton é impossível de jurar. Udenem, talmacion, surpreendente, epeide, desde que Zeus, pater, pai, Olympion, dos olimpianos, e Messambrias, do meio-dia, de meio-dia, né? Eteke, fez, pois, Nicto, noite. Apocrypsas, tendo ocultado, Faos, a luz, né? Helio, do sol. Lampontons, brilhante, que brilha. Higron, úmido. Delte, veio. Sobre. Antropos, os homens. Deus, pavor. O interessante nesse tipo de poema é que acaba virando tipo latim. Os artigos ficam implícitos. Aí, vocês percebem isso? Olha, nesse tipo de poema aqui, os artigos ficam implícitos. E aí a compreensão fica muito mais complicada, né? Pelo menos é pra gente, né? Pra traduzir, porque a gente é acostumado a ter os artigos sempre ajudando, né? E aí, sem os artigos, a gente sente que tá faltando alguma coisa ali, né? Não é porque é poesia, aí não precisa botar os artigos. Aí uma tradução ficou aqui tipo, nada entre as coisas humanas é impossível de acontecer, nem inacreditável, nem surpreendente, desde que Zeus, o pai dos olimpianos, fez a noite surgir em pleno meio-dia, ocultando a luz do sol brilhante, e um úmido pavor abateu-se sobre os homens. Essa questão do úmido
complicado de explicar o que que é. Não foi um suor frio. O pessoal brincava assim, tipo que podia ser um suor frio, podia ser uma caganeira. O, essa ideia de história do pavô úmido, né? O que que é? Por que que ele era úmido, né? Fez xixi nas calças, fez suor frio. O que que aconteceu? Ô, professor, só tem que sair daqui a pouquinho, Não, mas eu tô tá? terminando. Aqui, ó, ele diz que é uma metáfora homérica, vem de Homérica essa questão do pavor frio. Para o medo, fez soar frio, amolece os joelhos dos guerreiros. Sim, aí para terminar, tem um trecho do Novo Testamento aqui, Lucas 21, 1 ao 4. O óbolo da viúva. Anablepsas de eidentus balontas esto gasofilakion tadora auton plusius eiden de tinar keran penicran balusi ekei leptadio kai epen aletos lego himin hoti hekera alte heptoke pleion panton ebalen pantesgar hutoi ectu perisseuontos autos ebalon eistadora haute de ectu histerematos autes pantaton bion hon eiken ebalen. Tem um foto aqui, ó. Tá junto, separado. Então aqui o interlinear, né? Anablepsas, tendo olhado para cima de então Eiden, viu os balontas lançando esto em o gasofilakion, o tesouro. Normalmente às vezes traduzindo o gasofilakion diretamente como gasofilácio, né, eles dizem, né? Fazem isso aqui não é bem, é uma palavra composta de persa com grego. Então esse gaso é do persa. Então é um guarda-tesouro, né? Uma caixa, um guarda-tesouro, né? Um baú. Vocês estão entendendo? Aí o Tadora, as ofertas, os presentes, Auton deles, Plusios, os ricos, né? Eiden viu de e Tina Kera é a viúva, uma certa viúva, Penicran, pobre, Balusan, lançando Ekei ali, Lepta são moedas, pequenas moedas de cobre, né? Dio, duas, também às vezes chamado de óbolos, né? 2 óbolos, 2 moedas pequenas. Caiepen e disse: Aletos, verdadeiramente lego, digo, Himin, a voz, Roti, que a Ré, Kera, a viúva, Haute, esta, Heptoque, pobre, Pleion, mais, Panton, que todos, Ebalen, lançou, Pantes, todos, Gar, pois, Rutoi, estes, Ekde, Ekdi, tu, do, Perisseuontos, abundando, né, da sobra, né, daquilo que sobrava, Autos, a eles, Ebalon, lançaram, Estadora, para nas ofertas, Haute, esta de Ectu, Histerematos, da privação, né? Altés dela, Panta, toda, ton, bion, toda a vida, todo o sustento, né? Ron, o qual Eiken tinha Ebalen. Então aquele ele usou, né? Ele separou essa parte aqui só por causa do pronome relativo. Foi por isso que ele separou essa passagem aqui, por causa do pronome relativo. Do qual tinha, né? Deu. Então, normalmente a tradução fica assim, né? Levantando os olhos, ele viu os ricos que deitavam as suas ofertas no gasofilácio. Então,
eles acabam chamando de gasofilácio, né? Fazem uma transliteração. Viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, 2 óbulos, às vezes você encontra, né, a tradução. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deitaram para as ofertas daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua penúria, deitou tudo o que tinha para o seu sustento. Bom, é isso aí. Eu agradeço por vocês duas terem vindo hoje. Até agosto. Tudo de bom para vocês. Boas férias aí. Descansem bastante. Tchau. Obrigada. Você também. Tchau. Muito obrigado pelas aulas e até a próxima. Bom descanso. Tchau, gente. Até.